Saúdo o Dr. Vitor Hugo, saúdo o Ney, saúdo o Santos, saúdo você, caro telespectador que nos acompanha semanalmente aqui em nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico. Hoje nós voltamos aqui para falar um pouquinho de servidão administrativa constituída no imóvel objeto de empreendimento ou de construção. Normalmente, você que está construindo ou que pretende construir ou o advogado que foi contratado para avaliar a documentação relativa a essa construção, acaba se deparando com algum ônus que recai sobre aquela matrícula, né? E normalmente, além dos ônus que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, né? Gravames que vêm e acabam incidindo ali, às vezes, enfim, várias situações, né, ações, existe também a possibilidade de que tenha sido registrada à margem dessa matrícula uma servidão administrativa. E quando a gente fala de servidão administrativa, muitos problemas podem vir a ser causados para aquele que vier a construir, para aquele que eventualmente vier a adquirir algum imóvel que seja ou no qual esteja ali averbado, ou melhor, nesse caso, quando a gente fala de servidão administrativa, registrada à margem da matrícula esse tipo de ônus, porque acaba sendo um ônus. É um direito real, né, nesse caso, inclusive dá direito de sequela àquele que o possui, e acaba gerando um grande transtorno para você que eventualmente, de forma desavisada, acabou adquirindo esse imóvel. Porque, infelizmente, bem ou mal, é um direito que o Estado tem, né? Ele acaba ali, seja através de um decreto de utilidade pública e depois da própria desapropriação, expropriação, acaba tomando para si aquela área por uma necessidade específica. No caso aqui, como acontece de forma bastante, posso dizer assim, reiterada, as torres ou até aquelas linhas de transmissão de energia elétrica em determinadas localidades. Muito, quando nós percebemos, as pessoas acabam residindo naqueles locais há muito tempo, já estão com as suas construções erigidas há muito tempo, já adquiriram, já regularizaram a área, e nesse ponto que eu quero tocar com vocês aqui, da importância então de, em situações como essa, especialmente no caso de servidão administrativa, da gente olhar exatamente ali para a matrícula para ver se tem ou não, porque quando a gente constata a existência de uma servidão, pode ser que nem sempre ela vá impor aquele proprietário, aquele adquirente, aquela pessoa que pretenda adquirir aquela área, um ônus a ponto de não permitir, por exemplo, aí, totalmente a construção, talvez seja de determinada área do imóvel. Daí isso vai ser necessário então fazer a ponderação para ver se no teu caso, no caso concreto, vai caber ou não aquela compra, se vai ser viável, se vai ser possível, se não vai trazer consequências negativas para você. Mas o que também acontece em situações como essa? De você adquirir ou de você analisar aquela matrícula e não ter absolutamente nada relacionado a isso, a uma servidão administrativa registrada à sua margem. E nesse caso, o que acontece? Então, eu presumo que não teria um problema, certo? Nem sempre isso acontece. Pode ser que você esteja muito próximo daquela linha de transmissão, mas não tenha a exata dimensão do problema. Via de regra, às vezes a pessoa, ela constrói uma casa de uma forma muito mais simples, demora muito mais tempo para construir e acaba não levando em consideração esses aspectos. Muitas vezes ela nem entende ou não conhece essa situação específica ou a necessidade de observar essa matrícula ou a impossibilidade de ali construir e constrói o seu bem. E em algum momento a companhia de energia elétrica simplesmente notifica, informa que ela vai ter que desocupar aquele imóvel e ela ali de maneira, digamos assim, meio que inesperada, acaba então ficamos sem saber o que fazer. Nestes casos, a gente sempre imagina e até tem como pressuposto que primeiro
via de regra, depender da situação, deveria estar registrada ali aquela servidão. Mas claro que isso não é imperativo suficiente para, por exemplo, descaracterizar o direito daquela companhia de energia elétrica. Pode ser que aquela servidão, muito embora não esteja registrada à margem daquela matrícula, seja aparente, ou seja, ela já está por tanto tempo ali, né? Todo mundo já verifica e o juiz, o Poder Judiciário, entende que não é necessário que esteja registrado. Inclusive, isso é bastante importante aqui, né? Porque nem sempre eu tenho que ter essa servidão registrada, a depender do entendimento que vai ser levado a efeito pelo Poder Judiciário. Mas, por outro lado, também existe o entendimento de que deveria estar, sim, registrada à margem da matrícula aquela certidão, porque a coletividade deve ter ciência das suas obrigações, deve saber necessariamente que existe, deve ter conhecimento. Por isso que quando a gente fala aqui de direito registral, a gente bate muito nessa tecla da necessidade de conhecer, da necessidade de publicizar direitos. Enquanto não tem essa publicidade, eu não posso exigir daquele que não conhece a situação que venha respeitá-la. Tá? Então também é uma possibilidade. E para além disso, nós também trabalhamos muito aqui com a ideia, e isso não é uma coisa minha, claro, por obviedade, advém inclusive aí de preceitos legais, que muito nos dizem a respeito da possibilidade de indenização nesses casos, porque estas pessoas, muito embora venham a ser compelidas a retirar o seu imóvel, enfim, demolir o seu imóvel, desocupar aquela área, eles não podem ficar sem a correspondente indenização, justamente porque eles não podem ter ali ou ser responsabilizados por uma situação que não conheciam. Então, por óbvio que nestes casos deve caber a correspondente indenização a fim de que essas pessoas não sejam aí totalmente despojadas do seu direito, que possam de alguma maneira se recuperar, construir, enfim, de alguma maneira aí ter o seu direito também resguardado. E vejam que nestes casos, quando a gente fala desse aspecto, tem que ter um decreto de utilidade pública, como eu já falei para vocês, não basta simplesmente haver aí uma notificação para desocupação, deve haver um decreto e posteriormente, claro, dentro expedido esse decreto, deve ter o lapso temporal de 5 anos para acontecer então essa desapropriação, que não ocorrendo então se deslegitima o direito de qualquer pretensão nesse sentido de desocupação daquela área. Claro que quando a gente fala então em desocupação ou então da questão mesmo da servidão administrativa, nós podemos nos amparar ali no Decreto-Lei 3365 de 41, que rege a desapropriação e, por sua vez, trata do aspecto indenizatório a que terá direito essa pessoa, esse indivíduo, esse possuidor, este proprietário deste imóvel que está sendo tolhido do seu direito de nele permanecer, seja na sua integralidade, seja parcialmente. Daí porque nós temos que observar ali o artigo 40 do decreto, que justamente menciona que o expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei, ou seja, a instituição da servidão segue o mesmo regramento da desapropriação, não cabendo, por sua vez, então, falar que esta pessoa deva simplesmente desocupar, sem que eu tenha um decreto dizendo ali que realmente a utilidade pública, que foi declarada a utilidade pública daquela área, e sem que haja também, por sua vez, a desapropriação com a sua correspondente indenização. Claro, nós temos aqui também a Lei 8.987 de 95, que também trata desses aspectos da desapropriação da faixa correspondente ou da instituição de servidão, que também merecem aí ser observados em situações como essas que nós estamos trazendo aqui para vocês. Então, pessoal, se alguém aí que nos assiste eventualmente se deparar com uma situação
tratando de desapropriação, tratando da servidão administrativa, em especial aqui chamo a atenção de vocês para linhas de transmissão ou construções próximas a linhas de transmissão de energia elétrica, muita atenção com a documentação, com a análise dessa documentação, a fim de que você possa também conhecer os seus direitos e, da mesma forma, não vir a ter prejuízos. Tá ok, pessoal? Considerando que era isso que eu tinha para tratar com vocês no dia de hoje aqui na nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico, me despeço. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, professora e advogada, e espero vê-los aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!